Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Sou o professor Michael Anderson. Estou aqui com centelha de amor para você. E hoje eu venho trazer, no dia 17 de fevereiro de 2026, a liturgia do dia, na qual a primeira leitura nos apresenta a carta de São Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 18, o Salmo responsorial 93, 94, no qual o refrão é: bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. E o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Narração do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus, percebendo, perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheio de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheio de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, na primeira leitura, vamos trazer a realidade da dificuldade, da provação. Nela, São Tiago deixa claro que Deus não prova, Deus não tenta. Nós somos tentados por conta da nossa concupiscência, nossa tendência ao pecado. Porém, nós sabemos que Deus permite, como está lá no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A tentação é próprio da nossa condição inclinada ao pecado, pela nossa natureza decaída. E o apóstolo vem nos ensinar a não nos deixarmos sucumbir a essa tendência, e vem trazer um aspecto da dificuldade. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2026, terça-feira, estamos a um dia da quarta-feira de cinza, que dá início à quaresma. E a quaresma é um momento de dificuldade. Em que sentido? Se você não viver nenhuma dificuldade na quaresma, significa que seus propósitos foram fracos, porque era necessário você se colocar numa situação de crescimento, e todo crescimento exige um esforço. Nesse sentido, a igreja apresenta a oração, a penitência e a caridade. Esses 3 passos. Rezar nem sempre é fácil. Fazer penitências real, penitência, né? É extrair de nós aquilo que ainda não é vontade de Deus, ou extrair de nós a nossa própria vontade, para que nós nos coloquemos na vontade de Deus. Portanto, então não é tão fácil assim. E a caridade, sair de nós em encontro
do próximo. Nesse sentido, o Salmo vai nos dizer: bem-aventurado aquele a quem ensinais vossa lei. É se colocar na lei de Deus, na lei de Deus que nos tira da nossa lei egocêntrica e nos coloca numa lei maior, uma vontade maior. Para nós cristãos, a lei não é uma imposição, é um percurso, é um sinal, é a garantia de que vai dar certo. Se nós conseguirmos colocar nossa vontade na vontade de Deus, fazer a dele em nós, assim nós seremos felizes. E a imagem que é trazida aqui é a imagem onde o Senhor fala para que os seus tenham cuidado com os fermentos de Herodes e dos fariseus. E eles entendem isso porque eles levaram apenas um pão na barca. Então eles achavam que era a falta de pão. De alguma forma, eles colocaram no fator material, na falta física de alimento. E o Senhor recorda a eles que Ele já havia transformado, multiplicado pães, 5 pães para 5.000 pessoas, 7 pães para 4.000 pessoas, e mesmo assim o pão foi suficiente e sobrou. No primeiro caso, sobraram 12 cestos. No segundo caso, sobraram 7 cestos de pedaços de pães. Então, o pão não é um problema para o Senhor. O que o Senhor está dizendo é que se nós deixarmos crescer em nós. Qual era o problema dos fariseus? Os fariseus, eles conheciam a lei e eles eram muito rigorosos na lei, mas não na lei de Deus. Na lei que não permitiam eles de ir além. Já Herodes, o fermento de Herodes era a ganância. Então os fariseus estão presos na sua própria vontade, no rigorismo da lei, sem aprofundar, sem crescer em Jesus, e Herodes na ganância. Esses são os fermentos que não podem crescer em nós. Para que nós cresçamos, o Senhor ainda provoca eles. Por acaso tende ouvidos e não consegui ouvir, tendes olhos e não conseguis ver? E ainda pergunta: vocês ainda não compreenderam quem eu sou? E a Quaresma é um tempo para que nós possamos ter mais intimidade com Deus. A oração, nós conversamos diretamente com Deus. A penitência, nós nos reconciliamos consigo mesmo, abrindo mão dos excessos. E a caridade, a gente se reconcilia com o próximo. Na oração com Deus, na penitência conosco e com toda a criação, uma vez que nós abrimos mão dos excessos, nós permitimos que a natureza não seja explorada por nós de forma negativa. A natureza está aí para nos alimentar, o Senhor mesmo criou, Deus mesmo criou e nos deu. E na caridade sair de nós mesmos e reconciliar com os irmãos. Então fica aqui a mensagem dessa palavra do dia de hoje. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver esse mistério.